eu sou Juliana Bueno, advogada e consultora tributarista há 15 anos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Thiago Fraga por mais um evento GD e agradecer todo o apoio do Grupo FRG. Bom, como todos sabem, a única certeza que nós temos na vida é a morte e os impostos. Vamos estar falando desse assunto aí tão agradável. Eu tenho 20 minutos, vou dar uma pincelada. Caso alguém tenha mais dúvidas, a gente vai abrir para debate e estaremos aqui à disposição. Pois bem, vamos falar sobre a tributação na geração distribuída. Né? Os tributos incidentes na conta de energia que a gente tem é a contribuição de iluminação pública, que é aquela que todo mundo tem que compartilhar, tem que contribuir para a gente ter as nossas vias iluminadas. O ICMS, PIS e COFINS. Antes de mais nada, antes de adentrar no assunto da tributação, vale a pena a gente estar falando da Lei 14.300/2022, a famosa Lei do Marco Legal, que ela veio trazer a taxação da distribuição, do sistema de distribuição do fio B, que vai aumentar progressivamente ao longo dos próximos anos. Tá? Então, aqui a gente está falando sobre a taxação da distribuição e nada tem a ver com a questão da tributação. Falando de ICMS, sobre TUST na base de cálculo do ICMS. O convênio ICMS 16/2015 do CONFAS, ele veio trazer a previsão de isenção de ICMS na energia compensada. Ele trouxe a isenção para aqueles microgeradores menor ou igual a 75 kW e mini gerador maior a 75 kW e menor a 1 MW. Tá? O convênio não abrangeu a isenção para TUTS e TUTS. Esse convênio ele já nasceu até um pouquinho atrasado. Por quê? O convênio fala sobre isenção. O que é isenção? Isenção é quando a gente tem um fato gerador de ICMS, realmente há cobrança, é possível a cobrança, mas o governo ele abre mão, ele desonera, ele fala, eu vou abrir mão dessa arrecadação. Então, ele isenta. Só que quando a gente fala de energia compensada, energia gerada pelo próprio consumidor, nós estamos falando de empréstimo gratuito. E a base de cálculo do ICMS é circulação de mercadoria. E neste caso, então, não tem uma mercadoria, nós estamos falando de um empréstimo gratuito. E a resolução 482 de 2012, ela já trazia esse conceito, que o sistema de compensação de energia elétrica é por meio de empréstimo gratuito. Então, lá em 2012, a gente já tinha esse conceito, mas veio esse convênio 16/2015 e trazendo a isenção. Então, a gente aqui não fala de isenção, a gente teria que estar falando de não incidência, ela não nasce, esse fato gerador. E a Lei do Marco Legal também trouxe no artigo 28 o conceito de micro e mini geração como produção de energia elétrica para consumo próprio. Tá? Então, com isso, choveu de ação de contribuintes requerendo a restituição sobre o sistema de transmissão e de distribuição. E aí, o que acontece? Quando a gente tem vários processos sobre o mesmo assunto, os tribunais superiores, eles fazem um tema repetitivo. Eles suspendem todas as ações nesse sentido, até que tenha um posicionamento, um julgamento desses tribunais superiores para orientar os demais tribunais inferiores e assim a gente ter uma decisão isonômica. Quanto a esse tema 986, está pendente de julgamento. Tá? Então, a gente não tem ainda finalizado a não incidência sobre o serviço de transmissão e distribuição. Teve também um outro tema que vale a pena a gente estar falando, que é o 745, que estava discutindo a essencialidade da energia elétrica. Tá? E foi reconhecida a essencialidade, então ela tem que ter patamar de alíquotas não superiores às alíquotas gerais dos estados, só que os efeitos modulatórios dela é a partir de 2024. Nesse contratempo, veio a publicação da Lei Complementar 194 de 2022. O que essa lei trouxe de importante para o setor de energia? Reconheceu a essencialidade da energia elétrica, vedou a fixação de alíquotas de ICMS em patamar superior ao da alíquota interna geral do Estado, e aqui nós temos as alíquotas que variam de 17% a 18%. Antes disso, nós tínhamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, 32%. Então, nós temos essa questão. E ela também trouxe a não incidência de ICMS sobre o serviço de transmissão, distribuição e encargos setoriais que envolvem a operação de energia elétrica e dizendo que deve incidir apenas sobre a tarifa de energia. E
como a ANEEL chegou a publicar um ofício para o Estado explicando como que seria a aplicação do ICMS, mas como a alegria de contribuinte brasileiro dura pouco, governadores de 11 estados brasileiros entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, pedindo que fosse retirado do texto o artigo 3º, que modificou a lei do ICMS, a Lei Candir, onde estava dando a não incidência do ICMS nos serviços distribuição, transmissão e nos encargos setoriais. O ministro Luiz Fux, e foi pedido em sede de liminar, o ministro Luiz Fux, ele deu a liminar e ele suspendeu essa eficácia, dizendo que há ainda uma discussão sobre o que deve ser a base de cálculo do ICMS, se é sobre a energia efetivamente consumida ou se é sobre todo o valor da operação, que envolve todos os encargos setoriais. Ele concedeu a liminar, dizendo que tinha um risco iminente dos estados deixarem de arrecadar 16 milhões a cada semestre, o que impacta também os municípios, que têm 25% sobre a arrecadação do ICMS. Sobre PIS/COFINS. O PIS/COFINS ele vai variar conforme o regime tributário, simples, presumido, real. Ele incide sobre todos os componentes da tarifa de energia elétrica, sobre isso não tem discussão. E o ICMS não pode ser a base de cálculo do PIS/COFINS, isso é pacificado, a própria PGFN já aceitou, acatou, não coloca o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. E nós temos a isenção da Lei 13.169/2015, que ela não limita a potência, mas dá essa isenção para somente autoconsumo e desde que seja para o mesmo titular. Aqui embaixo o artigo 8º, que traz essa parte da isenção da lei. Bom, passando um pouco para a parte boa da situação, vamos estar falando aí de incentivos fiscais, alguns incentivos que a gente pode estar trabalhando com eles. O ICMS 101.1997, ele concede isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes para aproveitamento da energia solar e eólica. Só que tem que olhar o convênio. Lá tem específicos NCMs que dão direito à isenção. O rol é taxativo. Se não tiver lá, não tem direito a essa isenção. Nós temos o convênio ICMS 16 de 2015, que é o que a gente falou anteriormente, da isenção das operações internas relativas à circulação de energia elétrica sujeitos ao sistema de compensação. Temos o imposto de renda à pessoa jurídica, que dá uma redução de 75% para os titulares de projeto de implantação, modernização, mas é para a área do SUDENE. Nós temos também o IPTU verde, ou ecológico, que reduz a taxação do contribuinte, que toma medidas socioambientais. Tá? Muitos municípios já estão com essa previsão, então, não só energia eólica, outras medidas socioambientais, quem tem, procura, faz habilitação no município, tem esse descontinho aí no IPTU. Tem também o ISS neutro, o Rio de Janeiro publicou um dispositivo dia 12 de junho, é bem recente, para a redução da alíquota de ISS para empresas que compram carbono ou que têm atividades que neutralizam a emissão de carbono. PIS/COFINS, redução a zero para a receita bruta decorrente da venda de turbinas eólicas, exceto os PAS. As mesmas coisas acontecem também, o mesmo incentivo para importação, tá? E nós temos o REID, que é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Então, projetos de implantação, esse REID já é bem antigo, esses projetos de infraestrutura, tá? Quem tem que fazer a habilitação para ter o REID, não pode estar devendo à Receita Federal, não pode ser do Simples Nacional, e uma vantagem que a lei do Marco Legal trouxe, que ela diz que a mini geração, né, acima de 75 kW, foram considerados como projeto de infraestrutura e passa, então, a ter o direito do REID. Tá? Lembrando aqui que aqui é só alguns incentivos,
Se a empresa ela quer reduzir a carga tributária, vale a pena estar fazendo um planejamento tributário e não estar só aproveitando disso aqui. Eu vou deixar aqui meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Vai ter o debate, mas se lembrar depois, pode anotar meu contato e me perguntar posteriormente. Agradeço a atenção de todos.